tem como base uma efeméride, que é o primeiro curso de jornalismo ter aparecido numa universidade dos Estados Unidos em 1908, na Universidade de Missouri. Nós tínhamos um conjunto de textos que estavam aprovados e vimos que, embora não falassem exatamente do ensino do jornalismo de uma maneira estrita, era possível, através de um olhar mais abrangente, fazer uma ligação entre esses textos e o tema e a efeméride do aniversário do ensino do jornalismo. E então o que nós pensámos foi aproveitar a vinda cá do professor Michael Schudson. Ele veio a Portugal em abril passado, convidado pela FLAD, e participou no curso de pós-graduação da Católica. Fizemos uma entrevista, aproveitámos essa vinda e esse material. Aproveitámos um outro texto muito interessante que resultou de uma tese de mestrado feita por um jornalista sobre a presença da internet nas redações de imprensa, de rádio e de televisão e como é que elas afetavam as relações dos jornalistas com as fontes, e em que dava conta de que havia algum acriticismo no modo como a internet estava a marcar essas relações. Portanto, isto é uma questão que convida a pensar como é que no ensino do jornalismo, o ensino das novas tecnologias e do uso das tecnologias tem que ser muito feito numa perspectiva crítica, não é? Um outro artigo que também encaixava neste número, ou melhor, os dois restantes artigos que fazem parte deste dossiê foram solicitados aos seus autores. Um é um artigo do Fernando Cascais, que é diretor do Senjor e que está a fazer uma investigação no âmbito do seu doutoramento sobre a história dos cursos de jornalismo em Portugal. E, portanto, começa o período que ele traz aqui, é um período antes do 25 de Abril, quando algumas tentativas feitas pelos jornalistas barraram com resistência e com divergências, nomeadamente a nível das opções quanto a esse nível de ensino, se deveria ser universitário ou politécnico. É um texto bastante interessante. O outro texto é do tempo mais atual e resulta de uma espécie de diário de bordo que uma jornalista da RTP, a Ana Luísa Rodrigues, fez no âmbito de uma visita aos Estados Unidos, no âmbito de um programa da FLAD, portanto, da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento. Ela esteve, salvo erro, 3 semanas ou 2 semanas nos Estados Unidos, juntamente com mais 7 jornalistas portugueses, a participar em ações e em debates e em programas de formação, e esteve muito ligada, participou muito nas ações promovidas por um comitê dos jornalistas preocupados, que reflete muito sobre as condições de exercício do jornalismo na atualidade e da formação dos jornalistas, não só na perspectiva da formação inicial, mas de uma formação contínua, não é? Ao longo da vida. E digamos que este é assim o prato forte do tema principal da revista, um século de ensino do jornalismo, com contributos para pensar este século numa perspectiva alargada. Eu queria dizer que em Portugal, penso que está quase a ser concluída uma tese de doutoramento sobre este tema, que é da Sandra Marinho, da Universidade do Minho. E é um trabalho que não só incide no caso português, mas como dá conta também de outros panoramas a nível internacional, nomeadamente no Brasil, que tem havido uma enorme polémica sobre onde é que deve estar ancorado o ensino do jornalismo, em que cursos, fronteiras ou não com a comunicação. Portanto, eu faço notar que está para sair mais investigação e mais específica sobre este tema, que é muito interessante. O outro mini dossiê reúne 2 textos que nós reunimos exatamente por permitirem um olhar sobre, melhor, 2 olhares sobre o mesmo acontecimento 5 anos depois, portanto, com a distância do tempo, olhar para como é que foi a cobertura jornalística da guerra do Iraque, quer na imprensa portuguesa, através dos editoriais do Jornal Público, quer através da cobertura nos meios britânicos das manifestações contra a guerra protagonizadas por jovens, e que coloca muito a questão do modo como os jovens são desconsiderados enquanto atores sociais pelos jornais e pelos meios de comunicação mainstream, digamos. E depois há um conjunto de recensões de livros de atualidade. Portanto, este número da revista também marca uma nova série, que é uma série que
que passa pela mudança de editora. Nós tivemos 12 números editados pela Minerva Coimbra, com uma editora com a qual temos excelentes relações, mas por questões de vária ordem, entre elas a questão da distância, optámos por mudar de editora para uma editora mais pequena, menos conhecida, mas muito militante também, que é a Mariposa Azual.